A morte de uma trans brasileira em Portugal virou palco para manifestações LGBT por todo o mundo. Isso porque vários adolescentes acabaram com a vida de Gisberta Salsi de forma violenta e absurda. Ainda assim, a mídia a tratava como um caso de morte de um homem de mamas. Oi, eu sou a Anak e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, nós temos vídeos toda quarta e todo domingo, então aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Aproveita, assiste o vídeo completo, deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Gisberta Salsi Júnior nasceu no dia 5 de setembro de 1960 em São Paulo. Ela era filha do casal Gisberto Salsi e Angelina Muro Salsi, e ela era a caçula de uma família de 8 filhos. Gisberta era uma mulher trans, que ela nasceu com um nome de registro do pai e era apelidada durante a infância de Júnior. Porém, assim que ela se identificou como mulher, ela adotou o nome Gisberto e ela passou a ser reconhecida assim. Desde muito jovem, ela sempre gostou de artes em geral. Ela gostava de dançar, ela gostava de moda, adorava brincar com as meninas, com as suas irmãs, e ela se sentia muito bem dessa forma. Ainda quando criança, sem entender na verdade o que se passava com ela, a sua mãe a levou até um hospital, achando que ela poderia ter alguma doença ou algo do tipo. E lá o médico disse que era tudo por um excesso de mimos. Quando ela tinha 14 anos, o seu pai veio então a falecer e a partir de então ela tomou coragem para poder assumir a sua identidade de gênero. E segundo ela, ela sempre foi uma mulher. Durante muito tempo, ela se sentia mais à vontade com as suas amigas, usava o que ela gostava de usar, porém em casa ou com alguém da sua família, ela ainda utilizava roupas mais neutras, sem tanta conotação de gênero. Conforme ela crescia, ela foi percebendo toda a realidade das ruas de São Paulo, onde o número de violência contra pessoas trans era algo crescente, e ela tinha muito medo do que poderia acontecer com ela se ela continuasse no local. Então, aos 18 anos, ela se mudou para a França. Ela ficou um tempo na França, acabou voltando para o Brasil, onde ela optou então pelo tratamento hormonal e fez implante de silicone nos seios. Depois ela voltou para a França, onde ela se manteve por 2 anos, até que ela se mudou para Porto, em Portugal, e seria lá onde ela passaria o resto da sua vida. Lá em Porto, ela passou a ser muito conhecida nos primeiros bares gays da região. Ela fazia shows nos palcos dessas boates, e ela foi se tornando, inclusive, um nome muito forte na cena gay portuguesa. Ela chamava muita atenção pela sua beleza, pelo seu jeito extravagante. Ela era loira, usava seus cabelos naturais, usava roupas muito bonitas, ela adorava personificar Marilyn Monroe nas suas apresentações e tudo era muito chamativo e as pessoas sempre sabiam quem era a Gisberta. Durante o seu período vivendo em Portugal, inclusive, ela tinha 2 cães, 2 Yorkshires chamados Carolina e Leonardo. Eles eram basicamente a sua vida. Ela nunca quis saber de relacionamentos, de namorados, já que eles eram tudo que ela precisava. Para se sustentar, desde que chegou a Portugal, ela então começou a trabalhar com programas sexuais. Já que os seus shows, seus espetáculos não davam muito dinheiro, na verdade não era algo fixo, então ela não tinha como se sustentar apenas com isso, era mais um dinheiro extra. Além disso, ela conseguiu também alguns trabalhos como vendedora de lojas de roupas ou coisas do tipo, e ela vivia em uma casa muito pequena, somente para ela e para os seus cachorros. Um certo dia, um de seus cachorros, o Leonardo, ele ficou muito doente. E foi coisa muito rápida, depois de alguns dias ele acabou falecendo. Então ficou ela e a Carolina. Porém, não demorou muito também, muito provavelmente por conta da tristeza pela falta do Leonardo, a Carolina acabou escapando da sua casa. Ela saiu pela porta da frente, correu diretamente para a rua e foi atropelada, morrendo na hora. A morte de seus cães acabou com a vida da Gisberta. Ela ficou completamente abalada e sozinha, caindo em uma depressão. Em meio a tudo isso, ela começou também a consumir drogas, inclusive o crack, o que a tornou dependente química. E ela se afundou completamente, tendo que se desfazer das suas poucas coisas, seus poucos bens, inclusive da sua casa,
para sustentar o seu vício. Então, vivendo dessa forma e ainda fazendo os seus programas sexuais, ela acabou contraindo também o vírus HIV. E ela ficou fisicamente debilitada. A sua aparência já não era a mesma de antes, ela já não era mais chamada para fazer os seus trabalhos em shows e tudo mais. E ela também se recusava a cuidar de si mesma por conta da depressão. Aos poucos, ela foi contraindo também outros tipos de doença, como tuberculose, pneumonia, candidíase, e cada vez mais ela ia ficando mais debilitada, mais deteriorada. Por perder as suas coisas, ela virou presença constante em associações, principalmente nas associações Espaço Pessoa e Migalha de Amor, onde ela sempre aparecia para tomar banho, comer, conversar com outras pessoas. E ela era uma pessoa muito educada, ela dava muita atenção a todo mundo. E de uma mulher que era muito bonita, muito arrumada, extravagante, ela acabou cortando seus cabelos até o talo, já não se maquiava mais, não usava mais roupas bonitas, ela usava roupas rasgadas, e ela estava cada vez pior. A sua aparência era de um homem, porém ela ainda tinha o silicone no seio. E isso acabava também piorando que ela conseguisse trabalho ou coisas do tipo. Esses enfermeiros de associações, além de amigos, também sempre reforçavam para ela procurar um tratamento, para ela se erguer, porém ela nunca quis qualquer tipo de tratamento e eles não podiam obrigá-la a isso. Devido a tantas doenças que ela foi contraindo, além também do agravante do HIV, ela também teve anorexia, teve febre, anemia, mialgia e dificuldades respiratórias. Ela chegou a ficar por 22 dias no Hospital Joaquim Urbano e depois ela ficou em uma comunidade terapêutica lá em Setúbal, porém ela mesma decidiu sair. A Gisberta agora fazia ainda mais o uso de drogas, até para conter um pouco as dores que ela sentia, e ela parou de se prostituir devido à sua doença. Ela já não tinha mais como se sustentar de nenhuma forma. A sua aparência estava muito deteriorada, o seu nome em documentos ainda era um nome masculino, e como eu disse, ela tinha o silicone nos seios, então ela tinha um corpo feminino, ela era uma pessoa delicada, porém a sua aparência já não era mais a mesma e estava possibilitando qualquer possibilidade de emprego. E por muito tempo ela ficou como imigrante ilegal também, já que ela não tinha como renovar o seu visto de residência. E mesmo contudo, ela era muito querida por todos, todo mundo tentava ajudá-la de certa forma, e ela costumava mostrar fotos dela jovem, fotos do seu auge, e todo mundo dizia que ela era muito delicada, muito frágil. Ao mesmo tempo, ela tinha uma personalidade muito forte, e ela nunca mostrava onde ela morava, ela não mostrava como ela vinha vivendo. E a verdade é que ela estava morando em uma barraca que ela montou em um edifício abandonado na Avenida Fernão de Magalhães. Lá, inclusive, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, tinha apenas um balde onde ela fazia suas necessidades. Ela comia restos de comida e no local só tinha um poço de água. Em 2005, 3 adolescentes chamados Fernando, Ivo e Flávio começaram a se reunir em um edifício abandonado lá de Porto para poder grafitar. Esse edifício era o mesmo onde ela tinha sua barraca montada, onde ela vinha morando. Um dos meninos, o Fernando, ele era filho de uma garota de programa que conhecia a Gisberta. E quando ele viu a Gisberta, e ele lembrou que ele tinha conhecido ela quando ele tinha cerca de 6 anos. Ele e os seus amigos, então, frequentavam também uma instituição, uma escola, administrada pela Igreja Católica, que era chamada Oficina de São José. E conversando com a Gisberta, ela falou sobre a sua vida, ela contou que estava debilitada devido ao uso de drogas e debilitada por conta do HIV. E a partir de então, esses 3 meninos começaram a visitá-la diariamente para levar comida, inclusive chegou a fazer comida no local para ela. Então, era uma coisa ali solidária. Esses garotos, então, contaram para outros colegas da sua escola sobre a Gisberta e a descreveram como um homem de mamas. Eles disseram que ela parecia mesmo uma mulher, mas ninguém tinha certeza do que ela era. 11 de 14 garotos que ficaram sabendo da Gisberta eram da escola Augusto César Pires e também da oficina de São José. Os 3 que costumavam dar comida para Gisberta, mais 11 que se juntaram a ele.
Aos poucos, as visitas solidárias se transformaram, na verdade, em visitas violentas, onde esses garotos costumavam a se dividir em grupos e iam todos os dias até o edifício com um único propósito: agredir a Gisberta. Tudo começou a partir do dia 15 de fevereiro de 2006. Ao mesmo tempo, eles ofendiam, mandavam que ela saísse dali, mesmo que ela dissesse que não tinha para onde ir. Era um ato de humilhação todos os dias. Um dos adolescentes, inclusive, chegou a gritar, dizendo: "Eu não disse que eu não te queria mais aqui?" E ela saiu, ela pegava suas coisinhas e ela saía andando dali, mesmo dizendo várias e várias vezes que ela não tinha para onde ir. Por conta disso, um deles, o Flávio, atacou uma pedra na sua cabeça. E ela começou a sangrar, ela caiu no chão e foi se arrastando até conseguir, de fato, se levantar. Porém, outro garoto, o David, deu então uma rasteira nela, derrubando novamente ela no chão. E com ela caída, todos os que estavam presentes começaram a agredi-la. Todos, na verdade, menos um, que era chamado Vitor Santos. Eles agrediram a Gisberta com paus e pontapés. Ela tentou se safar, ela tentou gritar, e esse jovem, Vitor Santos, mandou que abaixassem suas calças, porque ele queria ver se ela era realmente homem ou mulher. O barulho que estava acontecendo, como ela estava gritando muito, e tinha alguns seguranças num parque próximo dali, esses garotos ficaram com muito medo e decidiram então ir embora. No dia 16 de fevereiro, um dia seguinte a esse, o grupo inicial dos três, Fernando, Ivo e Flávio, foram novamente até o edifício para continuar as agressões na Gisberta. Chegando lá, ela estava deitada em seu colchão, não conseguia se levantar por conta dos ferimentos do dia anterior e mal conseguia falar. Eles ainda perguntaram se ela queria ajuda e ela respondeu dizendo que não, que ela queria apenas um cigarro e queria que deixassem ela em paz. Esses três saíram dali, porém logo depois chegou mais um grupo de adolescentes. Eram 6 jovens, um deles chamado José Antônio, e ele disse para outro chamado José Alexandre para tirar as roupas da Gisberta. Porém, ele não tirou, porque ele se queixou do mau cheiro que ela exalava e ele disse que ela tinha doença e ele não queria encostar nela. Então, o José Antônio e o Jorge Ismael, que era um outro que estava ali, se juntaram para começar a arremessar pedras na Gisberta. E, além disso, eles bateram com paus em seus joelhos. Com os gritos novamente, eles saíram do local. No dia 18 de fevereiro, eles voltaram até lá gritando para que ela se levantasse, mesmo que ela visivelmente não conseguisse. E então eles voltaram com as agressões. Tudo isso enquanto ela tentava se cobrir com um lençol para diminuir a dor que ela sentia. Durante as agressões, a Gisberta chorava muito, mas um grupo de pelo menos 6 jovens, que eram os mais novos, continuaram agredindo sem ligar para nada. Um deles, o David, chegou a atacar um barrote de madeira em cima do seu abdômen. No dia seguinte, no dia 19, parte do grupo então voltou ao local e encontrou a Gisberta deitada num colchão com uma camisola e nua na parte de baixo do corpo, imóvel. Eles chamaram por ela e ela não respondia. Ela somente soltava alguns pequenos gemidos. No dia seguinte a esse, ninguém foi até o local e no dia 21 de fevereiro, uma parte do grupo foi até lá. Chegando lá, eles viram que ela estava nua na cintura para baixo e estava deitada sobre umas pedras do lado de fora da sua barraca. Eles tentaram chamar a sua atenção, falar com ela, mas ela não conseguia responder. Ela mal conseguia respirar, na verdade. E com isso, esses adolescentes acharam que ela estava morta. Então, eles se juntariam todos no dia seguinte para saber fazer o que eles fariam com o corpo. Alguns deles achavam que ela tinha direito a um funeral, a ser enterrada, e outros tinham medo de serem pegos, serem responsabilizados por tudo isso, e achavam que era melhor acabar com o seu corpo incendiando, coisa do tipo. Porém, eram 14 adolescentes, eles não tinham recursos para enterrá-la ou tirar ela dali. Então, eles decidiram lançá-la a um poço que tinha dentro desse edifício, porque assim não atrairia curiosos, ninguém sabia onde ela morava. O dia 22 de fevereiro seria então um dia escolhido para a ocultação do suposto cadáver de Gisberta. Por volta das 8h30 da manhã, o Ivo, então, colocou uma luva de lã em uma das suas mãos, a outra foi usada por Alexandre e o Fernando utilizou sacolas plásticas como luvas. Eles enrolaram, então, alguns cobertores, algumas mantas que tinham ali na Gisberta,
colocaram um pedaço de madeira junto ao corpo dela, arrastaram até o poço, que tinha cerca de 10 metros de água, e a lançaram dentro desse poço. E assim, Gisberta faleceu, afogada. Eles então espalharam a notícia para os seus outros colegas, os outros membros desse grupo, e um deles, o Flávio, não aguentou tudo o que tinha acontecido. Ele ficou muito nervoso, ficou completamente pálido, com peso na consciência, e ele acabou falando tudo para a diretora da sua escola. Segundo essa diretora, tanto o Flávio quanto o Fernando estavam chorando bastante, muito nervosos, contando tudo o que tinha acontecido. Então, a polícia foi acionada e o Flávio contou onde estava o corpo da Gisberta e contou tudo o que tinha acontecido. E naquele mesmo dia, a Gisberta foi encontrada dentro do poço e já morta. As investigações foram começando e foram longos 6 meses de investigações. E em meio a tudo isso, foram expostos também escândalos sexuais da oficina de São José, onde a maioria dos garotos estudavam. E eram nomes muito importantes, nomes religiosos envolvidos com coisas absurdas como pedofilia. A autópsia da Gisberta foi feita e confirmou diversas lesões que ela teria sofrido, como por exemplo, lesões na cabeça, no pescoço, pernas, abdômenes, intestinos e rins e muito mais. Foi realizado então um julgamento e, primeiramente, 13 menores foram responsabilizados pela prática em coautoria de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e a título de dolo eventual. O Vitor Santos, ele era o mais velho, tinha 16 anos na época, e ele foi condenado a 8 meses de prisão. E ele só foi condenado pela prática efetiva do crime de omissão de auxílio, já que, segundo os depoimentos dos jovens, o Vitor não chegou a agredir a Gisberta em nenhum momento, porém ele só omitiu a ajuda. 11 dos 13 jovens que foram responsabilizados foram internados em um centro educativo por até 13 meses. Eles tiveram também um acompanhamento depois disso, um acompanhamento educativo, como uma medida tutelar por 12 meses. Entre julho e setembro de 2007, praticamente todos já estavam livres. O caso ficou considerado como um dos mais, se não o mais pesado de Portugal, principalmente porque mesmo o crime contra pessoas trans tendo um número bem alto na região, esse tipo de crime envolvendo adolescentes menores de idade era uma violência que extrapolava tudo o que tinham visto até então. O nome da Gisberta foi apontado como um símbolo de discriminação múltipla, sendo ela mulher trans, brasileira, trabalhadora sexual, pessoa em situação de rua e HIV positivo. Na época do crime, principalmente na mídia, gerou proporções absurdas. A Gisberta era falada como Gisberto. Falavam dela sempre como a morte do travesti, do imigrante sem teto, do soro positivo, até como o homem de mamas. Nem sequer o seu nome respeitavam, ainda tratando no masculino em todas as matérias. Então foram feitas diversas manifestações, diversas associações de defesa dos direitos LGBT organizaram manifestações por todo o país. Aos poucos, eles foram conseguindo que as fotos da Gisberta fossem expostas, o seu nome, a sua história, e aos poucos ela foi sendo humanizada. Como a Gisberta faleceu por afogamento e não pelas agressões, isso acabou ajudando, de certa forma, todos os culpados. O juiz, inclusive, disse no julgamento por escrito que o seu assassinato era como uma brincadeira de mau gosto de crianças que fugiu do controle. Devido ao andamento de todas as manifestações sobre isso, várias leis por todo o país e pelo mundo também acabaram mudando. Vários projetos foram sendo aprovados e desde 2011 é muito mais fácil que uma pessoa trans consiga fazer essa mudança de nome em registro, consiga ter o seu nome e seu gênero atualizados em documentos. Somente após a morte da Gisberta, Portugal passou a enxergar pessoas trans. Antes disso, tudo era tratado com muito preconceito. A história da Gisberta virou documentários, virou livros, peças de teatro e uma música, inclusive, chamada A Balada de Gisberta, que foi composta pelo português Pedro Abrunhosa e interpretada pela Maria Bethânia. E, inclusive, hoje em dia tem até uma trend no TikTok que tem sido usada essa música e essa música está bem famosa por lá. A Gisberta foi enterrada na sua cidade natal, em São Paulo, porém o seu nome é muito mais conhecido e falado em Portugal, onde ela virou uma forma de marco para a igualdade de gênero no país.
Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Aproveita, deixe seu comentário, sua curtida, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve que ajuda bastante aqui o crescimento do canal. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!